Mais um reaction pra conta. Só que esse aqui, ele tem assim algumas peculiaridades. Eu descobri fazendo um comentário aqui, sim, em um dos vídeos, porque ela tem um canal aqui e muitas pessoas foram falar de mim no canal dela. E eu me deparei com uma jovem, uma adolescente, acredito eu, e fiquei fascinada porque ela fez uma imersão nesse mundo. E tem muitos temas dela que eu não conheço. Então, ó, vamos lá, né? Já quero ver esse vídeo Canibais de Garanhuns. E o canal é Barbaridades. Vamos comigo? Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vou contar pra vocês o caso dos canibais de Garanhuns. Isso mesmo, canibais, e aqui no Brasil. Garanhuns é uma cidade que fica em Pernambuco e tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Garanhuns também é a cidade onde nosso ex-presidente Lula nasceu. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira era o filho mais novo de 4 filhos, nasceu em Recife e foi criado em Olinda. Jorge conta que passou a infância toda brincando com 2 amigos e ele também relatou que ele via diversas coisas bizarras, tipo fantasmas e algumas mulheres sombrias e etc. Depois que ele cresceu um pouco mais, virou um homenzinho mais adolescente, ele disse que não queria mais brincar com esses 2 amigos dele. Então ele contou para os meninos que decidiu se afastar deles. Os meninos não gostaram da ideia e por isso ficaram do lado de Jorge e não saíram do lado dele até que Jorge voltasse a falar com eles. Por conta disso, Jorge chamou seu pai e mandou o pai dele até o quintal expulsar os 2 amigos dele de lá. Quando o pai dele chegou no quintal para expulsar os 2 amigos, o pai dele virou pro Jorge e disse: Jorge, não tem ninguém aqui. Resumindo, ninguém via aqueles 2 amigos de Jorge, tampouco as assombrações que ele via, os fantasmas, as mulheres sombrias e etc. Jorge foi crescendo, entrou na faculdade, se formou em educação física e passou a dar aulas de karatê. Na época da faculdade, Jorge conheceu Isabel Cristina Torreão Pires, mais conhecida como Bel. Bel gostava de cantar e tinha o sonho de ser famosa, tanto que nessa época ela apareceu em um programa de TV de auditório. Bel e Jorge se conheceram na igreja, o que é muito contraditório por tudo que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Depois de um tempo, Jorge e Bel se casaram. Um pouco depois do casamento dele, Jorge teve sua primeira crise psicológica. Foi quando Bel saiu correndo para casa do vizinho para se refugiar, porque Jorge ficou muito agressivo. 12 anos depois que eles estavam casados, Jorge não sentia mais aquela paixão por Bel. Então, um certo dia ele se abriu com ela e disse que o que ele sentia por ela era mais um amor fraternal, ele a via como uma mãe. Jorge estava dando aulas nessa época, foi então que ele se apaixonou por Bruna Cristina de Oliveira, que era uma de suas alunas. Bruna se apaixonou por Jorge também, e aí engataram um relacionamento. Depois de um tempo, Bruna brigou com sua mãe e foi morar na casa de Jorge e Bel. Bel aceitou normalmente essa situação, então os 3 passaram a viver juntos na casa. Eles formavam um triângulo amoroso. Depois de um tempo, as crises de Jorge passaram a ficar cada vez piores, e por isso ele teve que parar de dar aula. Por conta disso, não tinha mais como sustentar a casa e as despesas estavam acumulando. Bel decidiu então fazer salgados para vender na vizinhança. Ela fazia coxinha, empadinhas, etc. Foi então que o casal conheceu Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos. Ela era moradora de rua e tinha uma filha de aproximadamente 1 ano. O casal convidou a Jéssica para trabalhar como doméstica na casa deles e também morar lá, e ela poderia levar a filha dela de 1 ano. Jéssica, como era moradora de rua e ofereceram para ela um lugar para ela morar e ela também podia levar a filha, não pensou 2 vezes e aceitou a proposta do casal. A família de Jéssica conta que nessas poucas semanas que Jéssica morou com o casal, ela era mantida refém de Jorge. E por isso, depois de um tempo, Jéssica decidiu ir embora da casa deles. Quando Jéssica contou isso pro Jorge, Jorge disse que ela só poderia ir embora da casa dele se ela deixasse a criança com eles. E por óbvio, Jéssica não aceitou. Ela queria ir embora e levar a criança. E isso desencadeou numa discussão. A discussão foi ficando muito intensa e no meio disso, a Bruna segurou a Jéssica e Jorge então deu facadas no pescoço de Jéssica com a intenção de matá-la. Acreditando que a Jéssica não estava morta, Jorge levou ela para debaixo do chuveiro e a enforcou com uma corda. Gente, a partir de agora a história começa a ficar muito bizarra. Logo após Jorge ter enforcado Jéssica embaixo do chuveiro, eles esperaram ela perder todo o sangue embaixo da água corrente. E isso não foi a pior coisa, gente. Depois que Jéssica perdeu quase todo o seu sangue do corpo,
os três decidiram esquartejar o corpo dela e pegar um pouco de sua carne para cozinhar para a família. Então, Bel pegou um pouco das suas carnes, que eram mais viáveis de cozinhar, e cozinhou para a família, e todos comeram. Inclusive, vocês não têm noção, eles deram comida da Jéssica para a filha dela, que viu ela ser morta e esquartejada pelos três. Enfim, a criança... Eu estou sem ação, sem reação para essa história agora. Juninho, tu sabia já essa história? Era? Mal sabia o que estava fazendo, estava comendo a carne da própria mãe. Não bastando fazer uma criança comer a carne da sua própria mãe, Bel preparou, com a carne de Jéssica, vários salgados para continuar vendendo à vizinhança, sem ninguém saber que estava comendo carne humana. Uma moradora da cidade que costumava comprar os salgados que Bel vendia, depois que todo o caso veio à tona, disse que comia os salgados e não reparava que tinha um gosto diferente. Ela só disse que tinha um gosto de frango, só que estava muito salgado. Então, eles não notaram que era carne humana dentro dos salgados. Posteriormente, a família justificou o assassinato, dizendo que isso fazia parte de um ritual de purificação de uma seita que eles participavam. Com a morte de Jéssica, Bruna passou a usar sua identidade e a criança passou a morar com o trio. Depois de tudo ocorrido, o trio decidiu prosseguir com os assassinatos. No dia 25 de 2 de 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, foi chamada por Bel para ir até a casa deles conhecer mais a palavra de Deus. E então, conforme aconteceu com Jéssica, Bruna segurou o corpo de Gisele enquanto Jorge esfaqueou seu pescoço. E após tirarem todo o sangue dela, pegaram a carne das coxas, nádegas, braços e o fígado e mantiveram na geladeira para consumir depois. 17 dias depois, Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, foi atraída para trabalhar como doméstica na casa deles como desculpa e teve o mesmo fim. E o que eles faziam depois de aproveitar toda a carne do corpo das meninas? Eles enterravam restos mortais no quintal da casa dele. Como que isso foi descoberto? Aí uma pergunta. Tudo bem, ele já tinha tendências ali, esquizofrenia ali, ver coisas e tal, mas isso explica, isso é psicopatia. E as duas? As três meninas já estavam desaparecidas fazia tempo e os policiais ainda não tinham nenhuma pista de onde elas estavam. Isso começou a incomodar o pessoal da cidade. Até que certo dia, a família de Gisele recebeu a fatura do seu cartão de crédito. E ao conferirem a fatura, elas perceberam que 5 compras haviam sido feitas 2 dias depois que a Gisele tinha desaparecido. Então eles ligaram para a polícia. A polícia conseguiu as câmeras das lojas que foram realizadas as 5 compras e eles viram que quem tinha realizado as compras não era a Gisele, e sim um casal de senhores, que posteriormente descobriram que era Jorge e Bel. Conseguiram o endereço dele. Não existe crime perfeito. Sempre ficam rastros. E foram até lá. Quando eles chegaram lá, eles nem imaginavam o que podia ter acontecido com Gisele. Tanto que eles chegaram e esperavam encontrar ela, não sei se sequestrada ou até morando com um casal, mas eles tinham certeza que encontrariam ela com vida. Até que durante as buscas na casa do casal, a criança filha de Jéssica, que atualmente tinha 5 anos, cutucou um delegado, apontou para o quintal da casa e disse: "Meus pais enterram gente ali." E foi assim que os policiais chamaram... Criança, né? Criança. Quando a minha tia dizia, fala que eu não estou, eu dizia, titia mandou dizer que ela não tá. Chamaram os escavadores do cemitério próximo e escavaram a casa e acharam os corpos das vítimas. Gente, tem muito material desse caso na internet, tem entrevistas em jornais, tem o caso deles, que é o processo mesmo que tá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tem imagens dos corpos na internet, que eu decidi por bem não colocar aqui, que elas são meio pesadas, mas tem tudo na internet se vocês quiserem procurar.
Inclusive, eu assisti uma entrevista que tem dos três e eu reparei que a Bruna ela é muito fria, ela fala como se nada tivesse acontecido, ela é super calma, ela não derramou uma lágrima e o que ela faz? Ela coloca a culpa de tudo no Jorge. Ela fala que Jorge obrigava ela a comer a carne, ela fala que não participou do assassinato em si, ela só ingeriu a carne porque Jorge disse que estava na Bíblia que ela deveria fazer aquilo. Já Jorge, em algumas entrevistas, ele fala que não lembra o que aconteceu, mas ele a todo momento nega e fala que quem o fazia fazer aquilo era a Bruna. E Bel só diz que tudo que ela fez foi por amor a Jorge. Gente, então, esse é o formato de vídeo que eu tô querendo trazer aqui pra vocês, porque é um assunto que eu sempre me interessei desde muito nova, e o que eu sempre vejo na internet... Tu tem quantos anos? Ela disse, desde que eu sou muito nova. Eu te dou, assim, uns 17 anos. Tô com medo de ter errado, ou pra mais ou pra menos. Mas o vídeo, olha, ficou muito bom. São casos internacionais, entendeu? São vários casos conhecidos aí fora. E como aqui no Brasil tem muito caso parecido que quase ninguém divulga, eu decidi divulgar os que eu conheço aqui do Brasil. Eu já tenho uma lista de casos que eu acho interessante pra falar pra vocês. Mas se você... Pronto, gostei do Canibais de Garanhuns. É um caso antigo. Na verdade, eu acho que eu já tinha ouvido falar do Canibais de Garanhuns, só não lembrava. Mas para vocês verem, né, como o crime deixa rastro. Aí ali, por sorte, as imagens ainda estavam no HD do computador lá, né, do supermercado. E aí como as coisas, né, são acasos. Pois é, gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Canal Barbaridades, olha, muito bom o conteúdo. Agora depois responde quantos anos você tem. Fiquei aqui curiosa. Um beijo a todos. Espero que também tenham curtido. Até o próximo.